pessoal do Varejo Summit. Agora a gente vai conversar, bater um papo sobre de que forma as empresas de software podem ajudar a auxiliar o varejo nesse momento aí de transição. De uma grande transformação digital, como a gente está falando aqui para vocês, né? Estava previsto para acontecer em 5 anos, aconteceu em 1. E agora? Como se adaptar, não só externamente, mas também internamente? E o que vem pela frente? Já deixa eu te mostrar agora, então, quem que vai bater o papo comigo é o Vladimir Carvalho, que é presidente fundador da Alterdata. Vladimir, bem-vindo por aqui, obrigada por bater papo com a gente. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para falar um pouquinho do que nós estamos observando aí no mercado. Vamos começar com muitos varejos diferentes, mas o mesmo setor que a gente vê que acabam tendo consequências diferentes. O mesmo varejo, com o mesmo setor, de repente vai, moda, que eu sei que é um que está muito em alta aí, um vai lá e tem o sucesso garantido, não para de vender, está atuando em todas as plataformas, tá, olha, lindo. O outro, o mesmo segmento, acaba não tendo o mesmo sucesso. O que define essa diferença? Tem alguma estratégia, algo no meio do caminho que um está acertando mais e o outro está errando? Paula, excelente colocação, porque eu tenho observado no mercado coisas acontecendo muito curiosas, porque o jogo do passado não funciona mais nesse momento e muito menos no futuro. O que está fazendo a grande diferença é esse empresário ser muito mais analítico. Eu tenho observado que os empresários que são mais detalhistas em números, métricas, indicadores de performance, vêm fazendo uma diferença absurda. Eu diria que você entender do segmento que você está inserido. Eu tenho uma loja de calçados, eu tenho que entender de calçados. Se eu tenho uma loja de roupa feminina, eu tenho que entender dessa roupa feminina. Porém, o que faz eu compreender meus erros e acertos é calibrar a empresa nos detalhes. Isso se faz com uma leitura correta de indicadores de performance. Uma maneira de você ver os números e o que está acontecendo na empresa, que faz com que você se ajuste e permita que você teste modelos muito rapidamente. Então, quando você tem um negócio que você possa testar, errar, medir, corrigir novamente e entrar num ciclo de melhoria contínua, a coisa tem dado mais certo. Aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, que querem tudo pronto para depois lançar, se tornam lentas. Então, o jogo hoje, eu tenho usado uma expressão muito que é: a velocidade é mais importante que a precisão. Então, aqueles que são mais ágeis têm tido mais sucesso. Ou seja, você pode acabar perdendo espaço se demorar tanto assim, é isso? Exatamente isso. O jogo do passado, nós nos sentimos mal quando nós errávamos. A gente criticava um funcionário quando ele cometeu uma falha. Hoje o jogo não é mais esse. Hoje o jogo é em nós tentarmos muito rapidamente, mesmo que a gente erre no primeiro momento, mas que você tem indicadores de performance para perceber esse erro muito rápido, corrigir. Na semana seguinte, aquele procedimento já está um pouco melhor, já está um pouco diferente. Na outra semana já melhorou mais um pouquinho e você rapidamente implanta uma ideia nova, né? Mas será que não tem muita gente? Agora vamos botar lá do lado até do varejo que está nos assistindo aqui. A gente tem falado bastante, né, da questão da importância quando a gente fala de e-commerce, de logística, de excelência, de atendimento. O cliente nunca esteve tão no meio de tudo. Será que o medo de errar é justamente o medo de ver que o cliente hoje é o centro de tudo? E as plataformas, né, as redes sociais acabaram virando saque, a internet viraram um saque. Com esse medo de errar, porque você pode ter o seu nome queimado, e ao mesmo tempo o medo de entrar tarde demais, como é que a gente consegue consolidar aí esse meio do caminho para saber o que você pode errar de repente, né? Algo que você pode apostar menos no primeiro momento, que não, esse erro aqui é passável. Agora outros erros aí não, esses são inadmissíveis. Uma coisa bacana sobre isso é que eu estou num setor de tecnologia. A Alterdata é uma companhia que tem hoje 2.200 funcionários, ela está há 32 anos no mercado e a gente vive, respira inovação, né? Eu costumo dizer muito aqui na organização, que eu sou fundador da empresa, estou aqui desde o zero, que todas as vezes que a gente quer estar na primeira onda, a margem de erro e o custo do erro é muito alto. Então, a Apple, quando lançou o iPhone, se ela errasse, ela perderia muitos milhões de dólares, porque ela estava na crista da onda. Agora, quando você está na segunda onda,
que é que está acontecendo com Uhum, muitas empresas hoje, o e-commerce não começou hoje. Ele começou há 15 anos atrás. Ninguém sabia direito que uhum, plataforma ia vingar, que métodos ia usar, qual era a melhor logística, ninguém sabia. Algumas empresas que investiram há 15 anos atrás tiveram alguns problemas. Porém, aquelas que estão agora numa segunda onda estão tendo um jogo muito mais definido, muito mais claro. E fica mais fácil de você errar com custo baixo. Porque o sucesso não uhum, está em não errar. O sucesso está em errar tentando acertar, perceber esse erro muito rápido no menor custo possível. Então, o que, que a gente uhum, costuma fazer aqui na empresa para responder essa tua pergunta? As análises de risco estão ligadas muito naquilo que a gente pode perder recursos demais, clientes demais, equipes demais. Tudo que você pode errar em pequenas doses, a gente pode arriscar, porque você corrige muito rapidamente, sem grandes impactos em cliente, em produto, em nada. Mas isso é possível quando você tem métricas. Por isso que eu estou batendo na uhum, tecla aqui dos indicadores de performance. Eu sei é, na minha companhia até que ponto a curva de erro pode ser um grande risco, porque ela está sendo uhum. medida nas menores partículas, entende? E como os dados, né, cada vez são mais importantes aí para a interpretação de todo o varejo, seja ele do tamanho que ele é, né? Porque com essa análise de dados, ou conhecendo a sua marca, conhecendo quem tem interesse sobre a sua marca, conhecendo aonde você está entrando, que mercado você está entrando, tudo isso ajuda que o negócio alavanque, né, mais rapidamente, avance mais rapidamente, né? Exatamente isso. E no passado ainda, Paula, os empresários analisavam muito, trabalhavam na sua gestão analisando muito o que tinha acontecido. Então, por exemplo, olhava um relatório de estoque, de vendas, quanto que eu tenho em estoque, o que que vendeu, o que que não vendeu. Hoje nós estamos num outro nível. Hoje nós estamos num outro nível de excelência dos softwares terem modelos matemáticos sofisticados para tentar prever o que não aconteceu. Por exemplo, nós temos hoje aplicativos que o cliente entra na loja e se ele não comprar nada, um aplicativo registra. Quantas pessoas entraram na loja? Por que, que ele não comprou? Ah, sei lá, ele achou caro, achou o produto feio, achou que não tinha o tamanho que ele queria. Não sei a razão. Ele procurou um produto e não encontrou. Sei lá, você tem uma loja de Uhum, material de construção, imagina você precisar de sei lá, uma furadeira, e você entra na loja, você quer uma furadeira do tamanho tal. Nunca aquela loja vendeu essa furadeira. No modelo do passado, você nunca saberia disso. Nos modelos uhum, hoje, os aplicativos costumam mostrar o seguinte: olha, sei lá, hipoteticamente, 1.000 clientes entraram na loja procurando esse produto que você não tinha. Ou seja, informações do que você não possui. Nós temos que abrir a cabeça que a modelagem de dados hoje é a alma dos negócios. Quanto mais dados você tiver, mais você conclui coisas que eram inimagináveis para entender pequenas falhas. A gente hoje tem modelos matemáticos nos sistemas que localizam demandas reprimidas. Quando, por exemplo, você tem um tipo de produto e você ficou uma semana sem aquele produto em estoque. Há uma uhum, possibilidade matemática de alguém não ter comprado porque você não tinha. Nas curvas de compra são considerados até o que não aconteceu, porque são análises de dados muito sofisticadas. Isso tem tornado as empresas mais precisas. Isso eu não estou falando de empresa grande. Isso que eu estou uhum. falando aqui são coisas que têm aplicativos pequenos, de lojas menores. Então, é possível ter um outro olhar sobre os dados, né? E isso fazer com que as empresas tenham mais assertividade. Eu estou pensando aqui como lado de consumidora também, porque além de ajudar a empresa, é claro, né? E você tem que ter seu inventário, tudo isso precisa dessa digitalização, são muitos dados. Você não pode, por exemplo, vender algo que você não vai ter, você precisa ter a partir do momento que eu clico lá e vai para o meu carrinho, né? Agora, pensando do outro lado, eu, por exemplo, eu tenho muitas lojas que eu entro, não devo ser a única, que eu entro e vou botando tudo que eu quero no carrinho e às vezes não compro nada. Porque talvez Exato. com esses dados a loja entenda o que está acontecendo. O que, que acontece? Isso acontece muito comigo. E é de variado de varejo, tá? Pode ser tanto de decoração, quanto de casa e banho, quanto de roupa. O que, que acontece? Entra em promoção algum daqueles produtos, eu recebo uma informação da loja, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ou seja, a loja sabe que eu estava interessada naquele produto, alguma coisa me fez não comprar naquele momento.
Quando entra em promoção alguns deles, eu recebo o e-mail na hora. Para mim, Isso. consumidor, o que eu faço? Me sinto, nossa, fui lembrada, porque senão poderia passar por aí e não lembrar, eu perder a chance de comprar. E para a loja também tá entendendo quem sou eu e acaba efetuando a compra, mas aí da maneira que eu queria. Então, essa é a prova, né, de que esse dado, esse conhecimento, essa conexão tá dando certo. É isso. E muitas das pessoas, Paula, reclama das proteções de dados, privacidade. Ah, estão querendo invadir os meus dados. E essas informações são valiosas para o usuário final, porque você está Uhum. colocando na frente dele exatamente o que ele precisa. Eu estava observando agora recentemente que o Instagram, meu Instagram pessoal, eu tenho Jeep de fazer trilha. Quanto Uhum. mais vídeos de jipes eu assisto, mais o Instagram me mostra outros. Ele está percebendo que eu gosto daquele assunto e está me É. mostrando. Eu gosto disso, porque senão eu fico vendo um monte de coisa que eu não tenho interesse lá. Então, esses detalhes são muito importantes. E é fundamental quem está nos ouvindo aqui não entender que isso é coisa de Instagram, uma empresa mundial, que isso é coisa de grandes magazines no Brasil. Eu estou falando de análise de dados de uma lojinha que vende calçados no interior de Minas Gerais. Eu não estou falando Uhum. de coisas extremamente caras, porque empresas como a Alterdata são empresas de pulverização. O que nós queremos como modelo de negócio é ganhar pouco de muitos. Então a gente quer implantar modelos sofisticados em softwares menores, de tal forma que uma loja Uhum. pequena se beneficie de modelos de negócio muito parecido do que uma grande rede, porque a gente está ganhando na escala, a gente está ganhando num grande volume. Então, é muito importante que esse empresário pequeno entenda o valor de olhar dados, o que nem sempre acontece. Muitos dos empresários menores, eles estão tão envolvidos com o negócio no dia a dia, que ele está lá comprando o calçado, ele está lá treinando o vendedor dele, mas ele não está analisando dados de por que ele faz uma propaganda, entra vários clientes na loja e ninguém compra. Entende? Uhum. E aí, quando você estava falando do pequeno e médio, eu também comecei a pensar como é que é esse trabalho para eles. Assim, é muito diferente de uma grande empresa, de um grande varejo, mas ele também precisa entrar nessa, como você estava falando. É um trabalho mais operacional, um trabalho mais estatístico? Como é que funciona esse profissional? Esse empresário pequeno, ele passa por uma dificuldade que eu me vi nessa situação muitos anos atrás. Eu fundei a Alterdata quando eu tinha 25 anos, Paula. Hoje eu estou com 58 e naquela época eu era um menino e meu sócio tinha 20. Eu tinha 25, ele tinha Uhum. 20. E Uhum. muitos dos empresários hoje são empresários que ainda são imaturos. O que acontece que é normal, totalmente normal, o que acontece é que ele conhece algo tecnicamente, ele conhece o produto, ele conhece o mercado, aí ele monta um negócio, começa a dar certo. Só que chega um momento que ele tem que sair dessa parte operacional e ir para uma parte estratégica. Ele tem que ir um pouquinho para trás do negócio e estar olhando o Uhum. negócio um pouco de fora, um pouco de cima, para olhar o que está acontecendo, quais são os rumos da operação. Ali que começam alguns problemas, porque muitos desses Uhum. empresários são apegados ao operacional. Eles não conseguem fazer uma coisa que eu tenho falado muito em palestras, ele não consegue fazer a passagem, que é deixar de Uhum. ser um técnico, um tarefeiro, uma pessoa do operacional e ser um executivo, um tomador de decisões, uma pessoa de planejamento. Se você me perguntasse, olha, qual é a principal coisa que o empresário pequeno tem que pensar? É nessa passagem. Até que Uhum. ponto o dia dele é consumido com tarefas, com coisas que ele executa pontualmente, só ele faz, que ele não consegue delegar para outras pessoas. Porque isso freia o crescimento da organização, tira a visão dele de algumas coisas que são extremamente importantes. Então, ele tem que ser mais analítico, ele tem que ser mais observador para fazer com que o negócio realmente cresça e aconteça com maior precisão. Agora, quando a gente fala de gestão, né? Porque a gente sabe que por maior que seja uma transformação digital, por mais softwares que a gente tenha, por mais plataformas, a gente ainda tem humanos, né? Ainda bem, né? Que assim sim por muito tempo, eu acho. Humanos ainda por trás de tudo isso. E a gente tem um modelo antigo de gestão, que é aquele, um fala, o outro consente. Um fala, o outro baixa a cabeça, um fala e o outro obedece. Esse tipo de gestão ainda funciona hoje em dia?
Bacana essa colocação, porque muitos negócios de sucesso hoje foram construídos na base de modelos de gestão lá de trás. Existia aquela frase antiga, Paula, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que o empresário era o senhor absoluto, era o gênio da empresa, era aquele que mandava e todo mundo obedecia aquele senhor feudal. Acabou Uhum, isso. Esse modelo do passado não opera mais hoje. As pessoas que estão trabalhando nas organizações hoje, principalmente que têm menos de 30, 35 anos, são pessoas que querem se sentir parte do processo. Eles não querem se sentir tarefeiros do processo. Então, eu vejo alguns clientes da Alterdata, clientes que têm, sei lá, 60 anos de idade, pessoas de sucesso. Eles querem continuar impondo o mesmo ritmo que deu certo lá atrás. Isso não funciona mais. Simplesmente ele vai perder os melhores funcionários e vai perder. Os melhores colaboradores não querem trabalhar sob uma ótica de que ele tem que simplesmente balançar a cabeça. É muito uhum. importante que o empresário mude essa chave. Entenda que hoje as organizações, principalmente as que vão performar fortemente no futuro, são aquelas que têm um ambiente colaborativo. São aquelas que as pessoas possam opinar, criticar, dizer o que acham, dar ideias. O que eu mais quero na Alterdata, uma empresa com mais de 2.000 pessoas, é que tenha pessoas que discordem de mim, com fundamento. Eles têm que sentir liberdade de falar: olha, a empresa está gastando dinheiro demais nisso, tem um custo aqui que eu não deveria, Uhum. o cliente não está feliz porque nós estamos fazendo isso aqui assim, esse produto melhoraria se tivesse isso, essa determinada coisa. Só que para isso acontecer, os líderes têm que ter um outro posicionamento. Esse modelo de negócio do passado não funciona mais para as empresas do futuro. É muito importante que haja uma reciclagem dos líderes para que eles entendam que as pessoas, os liderados hoje esperam outras coisas de seus líderes. Eu publico muitos comentários e dicas no LinkedIn, dicas de gestão, e uma que eu publiquei recentemente foi de um estudo falando que 65% das pessoas, Paulo, consideram os seus líderes a pior parte da empresa. Olha que coisa Nossa. curiosa, 65% não acredita no seu próprio líder. Isso é porque a grande maioria deles não virou essa chave ainda, Uhum. não fez essa mudança de perfil da maneira que ele se relaciona com os liderados. Então, esse é um papel muito importante de cada um para que contamine a empresa inteira com uma outra pegada, uma outra forma de lidar com pessoas, né? Pois é, tem a diferença que todo mundo fala, né, de líder e de chefe, né? Quando você lidera algum lugar e de quando você chefia algum lugar. E aí, realmente, a diferença vem do próprio. E também tem aqueles que falam, ah, você conhece a pessoa depois que você dá poder para ela, né? Porque tem que vir lá de Exato. cima a diferença, né? A mudança, porque se tem um funcionário para cada área, é porque existe um motivo para ter um funcionário em cada área. Então, às vezes, a parte lá de cima não consegue enxergar na prática como é que essa área está funcionando, quais A são as maioria necessidades, né? A maioria das vezes, Paulo, é impossível. Você É, imagina numa empresa como a Alterdata, com 2.200 pessoas, 130 unidades pelo Brasil. Como é que eu vou saber o que está acontecendo, por exemplo, num detalhe lá em Recife, e eu estou aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro? Eu tenho que ter é. indicadores de performance, então eu tenho mais de 500 indicadores na minha frente, medindo a companhia inteira. Eu estou conseguindo ver que há uma perda de felicidade lá no interior de Pernambuco. Minha equipe de lá tem que estar motivada e ter um líder de lá que mostre esse time que todos têm que ajudar a pensar numa melhoria contínua. Então ele não pode se sentir, por exemplo, agredido quando alguém discorde dele. Ele não pode se Uhum, sentir afrontado quando alguém tem uma ideia maravilhosa. Ele tem que compartilhar essas boas ideias com todos. As pessoas querem sentir o líder hoje não trancado numa sala de vidro comandando. Querem sentir o líder dentro da trincheira de guerra junto com os soldados, junto com o time. Ele tem que atender cliente, ele tem que sentir o calor queimando, a reclamação, os problemas. Ele não pode ficar isolado, porque senão essa distância das decisões e do que está acontecendo de verdade é muito longa. Você não vai conseguir perceber de fato os pontos de melhoria da sua organização. pois é. E dar liberdade, né, para esse funcionário poder se abrir e do outro lado saber, os dois saberem receber as críticas, né? Agora, a Admir, você estava falando
essa eu já considero como uma grande reinvenção, assim, uma mudança importante interna que aconteça quando a gente fala de gestão. Tem uma outra mudança que foi a pandemia que acelerou, e foi a mudança do mercado, a mudança total do varejo, da forma como ele lida com o cliente, da forma como ele trata esse cliente, da forma como tem essa relação. Aqueles que não tinham entrado no digital ainda tiveram que fazer isso da noite para o dia, e mesmo os que já estavam no digital tiveram que se reinventar, de repente vende pelo e-commerce, mas faz uma entrega em delivery, ou não, pode buscar na sua loja, ou não, se comunica por WhatsApp, né? Mas, enfim, várias reinvenções aí que surgiram nos últimos meses por conta da pandemia. Você acha que essa reinvenção do varejo que a gente viu até agora, como você enxerga essa reinvenção e de que forma mais vai ter que continuar essa reinvenção, já que a gente está indo agora também para um novo modelo, né? Com a vacinação andando, o comércio abrindo mais, depois de toda essa transformação, a gente está entrando num novo momento. E que reinvenção deve acontecer nesse novo momento também? Ô, Paula, as pessoas veem apenas a parte superficial do iceberg, né? Vê aquela parte externa, aquela pontinha. Embaixo aqui da água tem um mundo de coisas. O que eu quero dizer com isso é que esse aspecto da pandemia, ela acelerou algo que já vinha acontecendo. Já vinha toda a estrutura de gestão operacional, cliente no centro da operação, já vinha sendo modificado ao longo de um tempo. Quando a Uhum. pandemia chegou, ela abruptamente forçou a todos a irem para um outro padrão. Qual era o modelo do passado de um lojista pequeno? Ele tinha um capital, gostava de alguma coisa, por exemplo, calçados, chamava um arquiteto, botava uma loja bonitinha, uma vitrine com os calçados bonitinhos e ficava torcendo para um cliente que está passando na porta entrar. Esse que era o modelo. Era de roupa, botava um vestido bonito ali, torcendo para a mulher entrar. Esse modelo acabou. Porque como o cliente agora está no centro da operação, o mais importante não é sua vitrine, não é seu produto. O mais importante é seu cliente. Isso muda completamente o mindset. Você tem que pensar completamente diferente. Nós temos clientes hoje que até um ano e pouco, dois anos atrás, nós insistimos para ele ter um módulo de delivery e ele falava assim: não, minha loja é top A, delivery é troço de pobre, não tenho nada a ver comigo. E a gente querendo implantar novos métodos, ele não aceitava. Quando veio a pandemia, ligou para a gente desesperado, que tinha que implantar rápido. E aí ele perdeu tempo. Uhum. E aí até implantar embalagem, produto, treinar gente e tal, ele perdeu tempo, porque não estava pronto. A sociedade hoje, essas transformações, elas são transformações tão dinâmicas que a gente tem que estar pronto porque a gente não sabe. Por exemplo, eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 2 anos. Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que ela vai ser diferente de hoje. Se eu sei que ela vai ser diferente de hoje, a gente já tem que criar um mecanismo de transformação contínua. Mas transformar Uhum. para quê? Não sei. Eu não sei o que ela vai ser, mas eu sei que eu tenho que ser mais ágil, eu sei que eu tenho que ter menor custo, eu sei que eu tenho que ter mais clientes, escutando mais os clientes, tudo isso eu sei. Então, nós Uhum. começamos a mudar a nossa estrutura. O varejo é igualzinho. Nós vimos clientes aqui da Alterdata fazer delivery de mala. Olha só, Nossa. a pandemia chegando, a venda parou, o cliente tinha, dentro da estrutura dele, um caderninho que ele controlava os clientes, roupa feminina, controlava o que cada um gostava. Então Uhum. estava escrito lá assim: Uhum. Paula gosta de mini saia verde, Maria gosta Uhum. de decote amarelo, o outro gosta de não sei. Essa aqui é uma senhora, essa é uma menina. Ele já tinha isso num caderno. Quando aconteceu isso, ele ligou para a gente e falou: tem como botar isso dentro do sistema? A gente tem, o CRM faz isso. Quando a gente colocou, sabe o que ele passou a fazer, Paula? Ele pegava Hum. uma mala, botava as roupas que você gosta ali dentro, do teu perfil, mandava para sua casa, telefonava e falava assim: Paula, eu tô te mandando umas coisas para ver se você gosta. Lá dentro já É. tinha uma etiquetinha, você pegava, experimenta, compra, fechava a mala e falava: pode vir pegar as outras coisas. Ele voltava lá, pegava o que você não quis e te cobrava o que você queria. Esse cara sobreviveu na pandemia toda assim. Quando eu contei isso em algumas palestras, alguns empresários falaram: rapaz, eu tenho que botar isso na minha loja. Mas só tem um problema, eu não sei quem são meus clientes.
Ele não sabia quem era rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, ele não tinha informação nenhuma. Aí fica difícil. Então, o que eu estou querendo dizer é que o processo de conhecimento de cliente ganhou um poder enorme. Que o varejo está se reinventando completamente a partir do momento que você conheça as necessidades, as expectativas, as carências daqueles clientes que você tem, seja quem for. É uma farmácia, que você precisa entender quem tem medicamento controlado, é uma oficina mecânica, que você tem que entender de quanto tempo ele volta, é uma loja de calçados, que você tem que entender de quanto tempo a pessoa consome, precisa de um calçado novo, não importa o que seja. Pare e pense. O que você que está nos ouvindo conhece do seu cliente? Seu cliente é a coisa mais importante do seu negócio. O que você sabe dele? É só o telefone? É pouco. Você não está antenado com o novo mundo que o varejo precisa ser. Boa. Eu recebi várias malinhas, viu, nessa pandemia. Aí, às vezes, mesmo quando eu não estava querendo comprar, acabava comprando alguma peça, porque mandavam exatamente o que eu gostava, já no meu tamanho. Aí você fica com aquela malinha para experimentar em casa, então você tem mais segurança, você não está se expondo na rua no meio da Isso. pandemia. Você tem ali o clique direto com a vendedora ou com a gerente pelo WhatsApp, já começa a dar aquela choradinha, pedir aquela promoção. Foi uma boa alternativa. Exatamente. E algumas lojas eu estou fazendo só assim, viu? Elas me mandam, Não, hoje, e hoje depois mesmo, de uma delas que eu subi. você entra no costume e depois você não sai É, mais desse mecanismo, que você se acostuma com aquilo, né? é muito melhor. Admir, adorei, viu, o nosso bate-papo, que bacana, acho que deu para quem está nos assistindo também entender um pouco mais sobre o negócio, sobre a importância de dados, mas você deu várias dicas aí também, o quanto a gente precisa de uma gestão completa, né? É interna quando a gente fala da empresa, quando a gente olha as relações, é externa quando a gente olha que tem que olhar para os clientes também, e é não parar, né? Eu acho que o recado principal que você deixou aí nunca a gente vai parar. Não sabe onde que a gente vai chegar daqui a pouco, mas não pode parar, tem que estar sempre em movimento para não estar atrasado. Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade, estamos sempre juntos, a experiência que nós estamos sempre adquirindo no mercado, com quase 60 mil clientes que nós temos, nos alimentam de informações. Então, estou sempre à disposição. Parabéns pelo evento, parabéns a todos que estão participando. Obrigada, até a próxima, então. E ó, esse ficou um recado aí de todos que o Vladimir deu, é que ninguém faz nada sozinho, né? A gente está sempre precisando de todo mundo, só tem que botar aí, ó, no papel e gerenciar tudo direitinho. Daqui a pouco tem mais bate-papo por aqui.